Meu Deus amado, Deus querido, Deus de graça, Deus de poder, nessa manhã, Pai, nós nos apresentamos a Ti com louvor, com adoração, com ações de graça, Pai amado, Pai querido, em Teu santo nome, Deus. Agradecendo, Pai, pelo dom da vida, Pai. Agradecendo, Senhor Jesus, por cada um que está aqui presente. Agradecendo, Pai, pelos filhos e as filhas que se dispuseram a estar aqui hoje. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus de poder, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, nosso entendimento para o ensino, que nós possamos receber o alimento do Senhor e que em Teu santo nome, Deus, a palavra que receberemos aqui, Pai, seja gravada no nosso coração e que nós podamos gerar vida nas pessoas que estão ao nosso redor. É essa oração que eu te faço, te louvando, te glorificando, em nome de Jesus. Amém. Meu Pai, tá. Conseguiu arrumar, Rian? Quem vai ficar com as crianças? Tá. 42. Lição 6. Aqui, ó, página 42. Que a gente possa estar abrindo o nosso livro na lição 6. Como eu havia dito antes, no domingo anterior foi Dia das Mães, aí a escola dominical teve um pequeno recesso. O texto base é 1 Coríntios 4. A sua está na minha mão. Tem a Bíblia dele. Aqui sua Bíblia aqui? Não, eu vou abrir para ele. Tem a Bíblia dele aí. Tá mais adiante. Mutua? Aí abriu o livro errado. É 1 Coríntios 4, de 1 ao 5. Primeiro Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Todos acharam? Nossa, falta aí. É o texto base da nossa lição. Ele diz assim: os ministros e os dispenseiros do ministério de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se-nos que dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Esse é o texto base para a gente poder introduzir a lição. Aí, qual é o alvo da nossa lição? A nossa lição hoje está falando sobre os ministros e os dispenseiros na casa do Senhor. Paulo, ele aborda... Vou deixar o livro aqui um cadinho de lado. Quando Paulo começa a abordar esse assunto sobre os ministros e os dispenseiros de Cristo, é porque quando ele escreveu essa carta, estava acontecendo muitas dificuldades na igreja de Corinto, Estava acontecendo, assim, muita divisão partidária, Eles não estavam conseguindo, como é que eu vou dizer? Eles não estavam conseguindo focalizar
no que Cristo tinha, né? Eles começaram a fazer escolhas, tipo, alguém ensina bem, aí eu vou caminhar com aquele que ensina bem. Aquele outro ali é meu melhor amigo, vou caminhar com o que é o meu melhor amigo. E, na verdade, o que Paulo estava tentando explicar para ele, que o que importasse para a igreja de Corinto é que eles caminhassem direcionado à obra do Senhor, né? Que não tinha necessidade de haver partido, de haver escolha, e que aquelas pessoas que o Senhor havia levantado eram ministros, eram dispenseiros que estavam levando a palavra de Deus, edificando a igreja naquele local. Então, foi necessário que Paulo abordasse esse assunto. Aí ele vem dizendo aqui, qual é o alvo da nossa lição? Saber que considerar os obreiros numa perspectiva divina, perceber o propósito e a exigência de Deus para os seus servos, amar as pessoas, né? Amar as pessoas chamadas pelo Senhor para o seu ministério e cuidar dos obreiros para ajudar a evitar erros, consolar, exortar, animar o líder sempre que necessário. Esse será o alvo da nossa lição. Aí, assim, eu coloquei, né, que uma anotação, trocando em miúdos, o que o apóstolo Paulo quis dizer que os ministros dispenseiros de Cristo, a função deles é servir. Servir com fidelidade, primeiramente, que é o que é abordado aqui no livro, servir com amor e compromisso à obra do Senhor. Aí Paulo vem trazendo uma série de coisas, identificando a necessidade dos ministros e a necessidade dos dispenseiros da palavra do Senhor. Aí vem a introdução. Você tem livro, Érica? Ah, tem. Até esqueci de perguntar. Você achou a página? É 42. A dela qual, então? 37 o seu. Ah, tá. Isso dele tá direitinho na introdução, tá? Aí começa a introdução, né? Que alguém quer ler? Embora tivesse cumprido a missão da melhor maneira possível, Paulo era mal compreendido e injustamente condenado por parte de alguns crentes. Na realidade, os coríntios tinham uma opinião distorcida acerca dos servos de Deus que havia servido a igreja. Os obreiros estavam sendo vítimas de um julgamento errado acerca do ministério exercido, por causa do espírito sectário que dominava os membros da igreja. Nesse versículo, somos ensinados a considerar os obreiros sob a perspectiva divina. Paulo deixa claro que não são a popularidade, a personalidade, os graus acadêmicos e desempenho que os qualificam. Para ajudar-nos a entender o propósito de Deus para os seus servos, os apóstolos nos ensinam sobre a identidade que devem ter, a exigência que lhe é feita e a avaliação que são submetidos. Assim, o que Paulo está dizendo é que o que Paulo está tentando dizer é que para aquelas pessoas, né, quando Paulo foi levar a palavra do Senhor até o Coríntios, aquelas pessoas, tipo assim, tinha muitas pessoas que eram estudadas, tipo, tinha filósofos, tinha gente que tinha um entendimento muito grande. E o que eles estavam fazendo ali, eles estavam tentando catar a palavra do Senhor e colocar dentro da sabedoria que eles tinham. Ou seja, eles estavam tentando colocar a palavra de Deus dentro da filosofia, da ciência que eles estudavam na época, e aquilo acabava fazendo, como eu vou dizer, acabava fazendo um confronto dentro deles, porque eles ouviam o que Paulo falava, eles recebiam o que Paulo falava, mas ao mesmo tempo eles tentavam misturar aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles entendiam dentro da palavra de Deus. Aí vem dizendo, eu até marquei aqui no meu, eu marquei aqui, no finalzinho eu marquei aqui, que Paulo deixa claro que não são a popularidade e nem a personalidade, mas ele deixa claro que tudo era um propósito do Senhor para os seus servos. E o que Paulo vem dizendo bem claro é que não importa o quanto você é sábio, o quanto você é inteligente, o que importa é que você tente andar dentro daquilo que Deus está te ensinando, né? A palavra de Deus estava sendo levada.
A palavra de Deus estava sendo ensinada. E, tipo, aquelas pessoas, tipo, não eram pessoas lá de fora do mundo que não conheciam a palavra. Eram pessoas que estavam inseridas no corpo de Cristo. Portanto, quando Paulo escreve a carta, Paulo chama eles automaticamente de irmãos. Porque, tipo assim, eles estavam no corpo de Cristo, pertenciam ao corpo de Cristo, mas eles não conseguiam compreender a grandeza do Evangelho. Era isso que Paulo estava tentando explicar para eles. E aonde eles conflitavam muito com as pessoas que eram responsáveis por levar essa palavra, né? Que são, no caso, os ministros e os obreiros. Aí vem seguindo a identidade de Cristo, a identidade dos obreiros. Essa identidade era característica de Paulo, Apolo e Pedro, né? Em outras partes de Cefas. É onde Paulo vem dizendo bem claro que está indicando no uso dos pronomes por extensão de todos os obreiros. Os homens que consideram o ministro podiam ser cristãos ou não, se os últimos desconsiderassem os servos do Senhor. Dá-se a eles o desconto de não conhecerem as coisas de Deus. Mas espero que o cristão não tenha o mesmo conceito errado acerca do que prega e ensina o evangelho. Ou seja, aquelas pessoas, para eles assim, né, foi o que eu entendi, né, que eles não levavam em consideração se as pessoas eram ou não de Cristo. Eles levavam em consideração a tese. Então, eles catavam a palavra do Senhor, catavam o evangelho de Deus e traziam mais uma vez para dentro da visão deles, para dentro da perspectiva que eles tinham como filósofos, como sociólogos daquele tempo. Era onde havia muito conflito. E quando a Suzana leu essa palavra aqui, o espírito sectário, eu bem pesquisei. E ele fala bem claro que eu fui pesquisar hoje cedo, né? Aí ele diz que esse espírito sectário, que seria no caso, que era divisão de ideias, né? As ideias deles não batiam com as ideias do evangelho e eles tentavam todo o tempo introduzir a ideia deles dentro da palavra de Deus. Era onde, na maioria das vezes, eles acabavam não dando crédito para os ministros do Senhor. Aí vem um pedacinho que diz aqui, tópico 1. Quem são os ministros de Cristo? Alguém quer ler? Literalmente, a palavra ministro indica subordinação. Era usado originalmente para descrever um remador inferior em um navio, galera, com 3 níveis de remo. No grego é o perts, diferente de diáconos. O propósito de Paulo ao usar esse termo é demonstrar que os ministros cristãos são, acima de tudo, subordinados a Cristo, a quem servem sem que estejam preocupados com a posição ou glória. Eu acho assim, só um comentário rapidinho. Eu acho assim, não tem necessidade de falar muita coisa, né? Mas o que Paulo deixa bem sério, aqui bem explícito, que quando nós servimos ao Senhor e quando nós somos ministros do Senhor, dentro da obra do Senhor, é necessário a gente compreender que somos nós que temos que diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida. E somos nós que temos que nos diminuir para que a obra do Senhor vá adiante, né? Há uma necessidade de compreender isso. E eles não conseguiam compreender, né? Eles achavam que eram por eles e através deles, mas eles não compreendiam que vinha de Cristo através de Cristo, né? Ou seja, né, que hoje a gente possa compreender isso bem claro dentro do nosso coração, que tudo que a gente faz dentro da casa de Deus, seja do algo mais simples até o mais profundo, é para louvar e glorificar o nome do Senhor, né? Que a partir do momento que a gente busca, né, a nossa própria glória, a recompensa já está dada, né? Eu não tinha anotado, mas eu senti de compartilhar isso com a igreja, que é importante a gente estar focado nisso, né? De que é para Deus e é por Deus, né? A partir do momento que a nossa visão se destoa, a gente já começa a receber a recompensa. E certamente a recompensa não é em Cristo. Aí pode continuar, seu Domingos. Tá no 2.
despenseiros do ministro de Deus. Os ministros do Evangelho são também chamados despenseiros do ministro de Deus. Despenseiro é a tradução de oikonomos, literalmente significa mordomo, ou administrador de uma casa. Antigamente, o mordomo era um escravo de confiança que supervisionava a propriedade do patrão, os campos, as vinhas, as finanças, a alimentação, e outros servos da casa estavam sob seu comando. Mistérios, como já vimos anteriormente, é um termo usado no Novo Testamento com referência ao plano outrora oculto, mas agora revelado, de Deus para a salvação dos homens em Cristo. Enquanto ministro implica a subordinação do servo cristão a Cristo, dispenseiro implica a responsabilidade de prover o sustento espiritual da casa de Deus. Amém. A palavra é bem clara, né? Ela diz que quando o Senhor nos chama, né, de ministros, né, nós estamos subordinados, né, a servir ao Senhor. E quando nós somos dispenseiros, nós temos a função de levar aquilo para frente, né? O que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós temos que compartilhar, nós temos que levar à frente, né? Tem uma passagem que fala, né, que nós somos chamados para ser mordomos de Cristo, ou seja, nós temos que fazer o que o Senhor coloca nas nossas mãos com fidelidade, né? Ser fiel, não só ser fiel no nosso coração, mas também ser fiel nas nossas ações, nas nossas atitudes. É muito importante que a gente não esqueça isso. Aí eu até coloquei aqui que Paulo enfatiza que o tamanho da missão que foi colocada nas nossas mãos, que é servir, levar aquilo que o Senhor colocou de maneira a qual nós possamos alcançar vidas e ter a plena convicção de que tudo que fazemos é feito pela obra do Senhor, ou seja, nós caminhamos pela graça, e essa graça é derramada todos os dias sobre a nossa vida, para que nós também possamos ser, como se diz, um canal de bênção na vida do outro. E o que o Paulo estava fazendo ali no meio daquela cidade, no meio daquelas pessoas, Paulo, ele estava sendo um canal de bênção. Ele estava levando o que o Senhor havia colocado, né? Paulo, ele foi um grande missionário e ele passou por muitas lutas. E eu creio que na igreja de Corintos, por ele estar envolvido naquele ambiente, onde havia muitas pessoas que eram, tipo assim, letradas, estudiosas mesmo, né? As pessoas tinham uma sabedoria muito grande. Aquilo, de certa forma, poderia prejudicar o trabalhar de Paulo no meio daquele povo. Mas Paulo, ele tinha a plena convicção de que o que ele fazia era direcionado por Deus. Portanto, quando ele começa a falar sobre a situação dos obreiros, sobre a situação dos dispenseiros, né, que muitas vezes eles eram desacreditados, eram confrontados, Paulo começa a enfatizar que a glória não era nossa, mas a glória não era daqueles homens, e nem nossa, que a glória é do Senhor. Isso é algo muito importante que a gente não pode esquecer. Aí vem aqui o tópico 2. O que se requer do obreiro? O requisito primordial dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O mordomo antigo não passava constantemente por uma rigorosa supervisão. Por isso, era necessário que preenchesse um requisito primordial. Talvez Paulo quisesse sugerir aos coríntios que, por meio desse critério, devia avaliar eles e aos outros. Com isso, não teria predileção por nenhum, pois concluía que todos foram fiéis no cumprimento da missão proposta. E nós hoje, com que critério avaliamos os verdadeiros obreiros do Senhor? Quando colocou essa pergunta aqui, eu perguntei para mim, pai, eu tenho sido fiel àquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? Assim, e quando você se pergunta isso, não é você se questionar, você fazer uma autoavaliação de você mesmo, né? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você tem sido fiel, né? Você tem sido um bom dispenseiro na casa de Deus, né? Que ele enfoca aqui que a fidelidade é um dos maiores, dos principais requisitos, né? Quando eu fiz a minha anotação, eu falei, né, que o dispenseiro de Cristo, o servo do Senhor, precisa ter fidelidade, precisa ter compromisso, precisa ter amor. Foi uma anotação que eu coloquei de mim mesma, amor e compromisso. Porque
Se a gente for olhar aqui a leitura, o estudo, em momento algum Paulo fala sobre o amor e fala sobre o compromisso. Mas a partir do momento que você é fiel, automaticamente essas coisas vêm juntas. Porque, tipo assim, você pode amar, mas você pode não ser comprometido. Você pode amar, mas você pode não ter a fidelidade. Né? E a fidelidade é algo primordial para que você tenha a certeza de que o que você está fazendo é para o reino. O que você está fazendo é para alcançar aquilo que o Senhor colocou, né? A proposta dele, né? E a gente tem que ter uma coisa muito que eu fiquei um pouco impactada, é que a palavra vem dizendo que o Senhor é Ele que sonda o nosso coração, né? É Ele que sonda, né? Qual é o propósito de você fazer tal coisa, né? Então Ele sabe, né? Embora muitas vezes a gente faça algo com amor, a maioria das vezes a gente tem que procurar saber se nós estamos fazendo com fidelidade, porque só o amor não basta. Né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aí, continuando aqui a leitura, ele vem, né? Significativo notar que Paulo enviou Timóteo para servir em Corinto e apresentou assim, Timóteo, fiel no Senhor. Nas cartas ao Colossenses, aí está lá em 1 Coríntios 4,17. O meu está aberto, eu vou ler rapidão. 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, a qual vos lembrará aos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Tipo, quando ele enviou Timóteo, a primeira coisa que ele deixou bem ressaltado, que Timóteo era fiel no Senhor. Foi aonde eu acabei de comentar, que não adianta você amar se você não é fiel. Né? Se você tem amor e não tem fidelidade, tipo, está incompleto. Né? A obra não é completa, né? Porque nós podemos amar, mas quando nós somos fiéis, assim, a gente, como se diz, a gente não deixa por qualquer coisa, né? A gente não abre mão por qualquer coisa. A gente não retrocede por qualquer coisa, tá? Vocês me perdoam, mas isso foi o que Deus colocou dentro do meu coração. Que a fidelidade e o amor caminham junto. Se ficar lá perto, vai chiar. Caramba, depois que eu trouxe. Pega que eu dei, pastor. Coisa que Deus tem falado ao meu coração, em cima dessa aula que eu quero compartilhar com vocês, é sobre a identidade. Quando nós temos a nossa identidade, nós somos fiéis. Se nós não temos a nossa identidade, nós não conseguimos a fidelidade. Pastor, como é que eu sei da minha identidade? Como é que eu sei quando as pessoas estão me reconhecendo? Para eu ter uma identidade reconhecida, eu tenho que vivenciar aquela identidade. Vamos lá. Exemplo. Vamos supor que a Érica. A Érica, ela é muito conhecida no bairro. Né? Os meninos conhecem ela, os moradores conhecem a Érica. Não é isso? Onde ela chegar aqui, o pessoal conhece a Érica. Por quê? Porque ela convive aqui. Ah, pastor, mas o senhor não convive aqui. O senhor mora lá ela mora aqui. Mas o pastor não mora aqui. O pastor mora lá no Campos Elíseos. Mas o pastor, quando passa aqui, às vezes até pessoas que não, eu acho que não me conhecem, falam, ei, pastor, tudo bem? Não é isso? Quando eu vou no meio dos meninos, eu digo, pastor, como é que tá? Por quê? Eu posso não residir aqui, mas eu convivo com vocês aqui. Amém? Isto é identificação de identidade. Vamos lá quando nós reportamos isso para o reino espiritual. Eu só consigo ser reconhecido no reino espiritual quando eu convivo no reino espiritual. As trevas só vai reconhecer você como filho de Deus quando você se manifesta no reino das trevas, no reino espiritual, como filho de Deus. Você não vai precisar gritar para que alguém te reconheça. O simples fato de você passar, a pessoa fala assim, lá está o pastor, olha lá a Érica lá, olha lá o Luiz, olha lá o Pedro, olha lá o João. Por quê? Você passeia por lá e não precisa você gritar, porque alguém vai comentar sobre você. Alguém comentou para as pessoas lá no Moacir que aquele lá é o pastor Alves da Tênia Emanuel. Eu não precisa chegar no Moacir com a placa no peito, né?
gritando, eu sou o pastor Alves. Mas por eu frequentar por eu frequentar as ruas aqui, alguém vai comentar com alguém que eu sou o pastor Alves. Alguém vai comentar com alguém que a Érica é que mora ali no prédio tal. No reino espiritual não é diferente. Quando você começa a frequentar o reino espiritual, os anjos e os demônios vão dizer, olha, lá está um filho de Deus. Porque eu vi ele aqui outro dia expulsar o demônio tal. Eu vi ele outro dia interceder por Beltrano. Eu vi outro dia ele se apresentar diante de Deus em intercessão por Ciclano. E aí você vai ser reconhecido no reino espiritual. Pastor, mas como é que eu faço para ser reconhecido no reino espiritual e frequentar o reino espiritual? Como? Alguém tem uma sugestão aí? Jejum e oração. O jejum ele te santifica. A oração faz você ter uma comunicação com o reino espiritual. Quando você ora no reino espiritual, a sua voz é ouvida no reino espiritual por anjos e por demônios. A palavra do Senhor diz que quando você ora e clama ao Senhor, ele se levanta para te ouvir. E quando ele se levanta para te ouvir, os anjos ouvem você. Os demônios ouvem você. E quando você passar pelas ruas, aqui no plano físico, alguém vai dizer assim no reino espiritual, olha, aquele ali eu conheço, aquela ali eu conheço. Porque ele conversa com Deus Altíssimo. Então, quando você faz isso, você começa a ser reconhecido no reino espiritual. Eu desafio você a fazer isso. A ter mais tempo de oração, mais tempo de jejum, para que você possa ser reconhecido. A exemplo do que aconteceu com Paulo e com Pedro. Quando eles passaram, com Pedro e João, quando eles passaram, a sombra deles curava. Por que a sombra curava? Porque os demônios que estavam naquelas pessoas, ao ser tocados pela sombra dele, assim, eu não posso ficar aqui, porque ele é aquele filho de Deus que manifesta o poder de Deus. Eu não posso continuar aqui. A sua presença vai curar, a sua presença vai libertar, a sua presença vai manifestar poder. Amém? Isso é identidade. Isso é fidelidade. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Isso é uma obrigação. Verdade. Aí o finalzinho aqui diz, a fidelidade é um requisito indispensável, tanto ao ministro como ao mordomo. Em contradição, que o servo seja infiel e o mordomo não seja confiável. Quando o Senhor voltar, cobrará de seus obreiros a fidelidade. Aí tem um texto aqui lá em Mateus 24, que é o texto é o texto do servo, acho que é dos servos infiéis. Espera aí, deixa eu abrir aqui para a gente ver. Para mim não falar coisa que eu acho, falar coisa que é verdade. Mateus 24. Mateus 24, 45 a 46. Isso. Era a parábola dos dois servos. Alguém quer ler? Você vai ler? A Érica vai ler. 24 do 45 em diante. 45, 46. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu vou comentar rapidinho. Quando eu estava lendo aqui essa passagem da parábola dos dois servos, eu fiz assim, eu comparei assim mais ou menos. O primeiro é aquele que serviu independente do Senhor estar perto dele ou não.
Independente de saber que o dono dele estava ali do lado dele, ele servia com fidelidade, né? Ele estava aplicado em fazer a função dele. O segundo era aquele que fazia o certo na frente do dono, mas quando o dono virava as costas, fazia o que queria. E eu estava pensando nessa passagem hoje de manhã, e eu falei assim, que o Senhor nos ajude, que nós sejamos verdadeiramente o servo do início do texto, né? Do início da parábola, que serve o Senhor com fidelidade, né? Estando ou não aos olhos dos outros, né? Porque é muito fácil a gente ser cristão quando as pessoas estão na nossa volta, quando a gente está aqui sentado, né? No ambiente cristão. Mas a maioria das vezes é difícil você ser cristão quando você está num ambiente que não é cristão. Quando você está na rua, está no meio dos outros, está no local de trabalho. Porque aqui dentro as pessoas conhecem você. E lá fora você passa despercebido. As pessoas não te conhecem. Mas aí também, quando eu pensei isso, o Senhor veio falando diretamente do meu coração. Quando você é cristão verdadeiro, quando você serve o Senhor Jesus com fidelidade, não importa onde que você estiver, você vai manifestar a fidelidade de Deus aonde você for. Seja dentro do ambiente cristão, de uma casa de oração, ou seja ali na esquina, atravessando a rua para comprar um chiclete no bar. Você não vai vestir uma outra identidade, porque o verdadeiro servo de Cristo, o verdadeiro convertido, assim, é estranho falar, mas o verdadeiro convertido, ele é convertido até debaixo d'água. Ele não é convertido só para os outros verem. Ele é convertido porque ele tem a certeza de que ele está caminhando rumo à salvação dele. E, né, hoje às 8h15 da manhã eu estava lendo essa passagem. E, tipo, de cara eu já levei uma pancada, né? Que o Senhor falou comigo. O verdadeiro convertido, ele é convertido até debaixo d'água. Ele não é convertido quando passa da porta da igreja para dentro. Né? Ele não deixa a conversão dele sentado no banco esperando chegar um domingo ou uma quarta-feira. Ele caminha, né? E como o pastor havia dito antes, né? Eu não estava conseguindo expressar, né? Mas assim, a identidade do cristão, ela vai seguindo ele para onde quer que ele for e aonde quer que ele estiver. Não tem outra forma. Alguém vai olhar para ele e vai ver que ele é cristão. Se olhar para o cara e não conseguir identificar Cristo no cara, tem alguma coisa de errado na pessoa. Né? Porque, tipo assim, né, eu não posso ser santo aqui dentro e descantar quando chegar lá fora. Não, eu tenho que ser santo o tempo todo. Né? Eu tenho que buscar a santidade o tempo todo. Por mais que a gente seja confrontado, a gente tem que ter dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, que o caminho da salvação é um caminho onde muitas vezes a gente vai desagradar alguns. Onde muitas vezes a gente vai caminhar sem levar uma multidão conosco, mas a gente vai ter a certeza de que nós estamos caminhando rumo ao melhor caminho. Pode falar, Suzane. Você levantou a mão. Falando sobre verdade, né? Eu estava até indo no banheiro da história que o pastor estava falando, e assim, me veio algo assim bastante esclarecedor em relação a isso. Eu espero que os irmãos entendam da forma que eu entendi. Você é filho de Deus, você não é sobrinho. Como que filho se comporta? Né? Como que filho age? Não tem como você sair aqui dentro da igreja, você se comportar como filho de Deus. Que a gente, como filho, quando a gente é filho, a gente está dentro da casa do pai, a gente cuida da casa do pai, né? A gente imita o pai, não tem jeito, né? Eu vejo assim pelos meus filhos, imita o pai, cuida da casa do pai, a gente toma aquela identidade de filho. Não tem jeito, você é filho. Na rua não tem como você ser sobrinho de Deus. Deus não tem sobrinho. Chega ali na rua, então, o meu tio cura, o meu tio liberta. Não tem como você fazer isso. Você é filho e filho. E não adianta você querer falar das coisas do Senhor como se você fosse sobrinho. Se você é filho, você vai assumir a identidade de filho. E isso é dia após dia. É claro que a gente vai aprendendo, o Senhor vai nos ensinando, mediante a oração, né? A busca ao Senhor. A gente nem sempre acerta, a gente também erra, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que está ali para nos ensinar. E Ele nos ensina o tempo todo como nós devemos ser.
Ainda quando é pai, né, o pai corrige o filho, assim é o Senhor conosco, ele nos ensina, não tem jeito. Você erra, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Amém. E tem uma questão também, nessa questão da identidade. Quando você não vive o verdadeiro... Perdão. Quando você não vive a verdadeira conversão, você causa um problema seríssimo do lado de fora. Por que hoje em dia tem tanta gente revoltada com a igreja? Porque ao invés de encontrar Cristo nas pessoas, estão encontrando falsos profetas, pessoas que não se converteram. E isso, quando a gente fala de conversão, que tem a ver sobre a identidade, é quando a gente permite Deus tratar-nos em todas as formas, em todas as nossas feridas, em todas as nossas questões. E quando a gente não permite isso, a gente começa a externar isso. E aí isso vai roubando a nossa identidade. Então, quando você não tem essa atenção de permitir que Deus te trate, que Deus te ensine, porque você carrega um reino, você vai perder a sua identidade. E aí começa isso, a pessoa começa a ser crente dentro da igreja e não é crente lá fora, o que deixa de ser referência para as pessoas e acaba se tornando um peso. Ao invés de atrair as pessoas para Jesus, ela está afastando as pessoas de Jesus. Eu vejo que a primeira pessoa a você dar um bom testemunho é para você mesmo. Certa vez eu estava aqui na tenda já, e uma criança me trouxe uma bala para eu chupar. Eu peguei aquela bala, tirei o papelzinho, coloquei na boca a bala e fiquei com o papelzinho na mão, enrolando ele na mão. E aí, a minha primeira reação, porque estava aqui fora, era pegar e jogar no chão. Aí o Espírito Santo falou comigo, não. Falei assim, mas procurando lixo, eu estou conversando, não joga no chão. Eu falei, mas não, você estará dando uma autoestima para você. Porque como você pode cobrar o erro de alguém que jogou um papelão, um latão de lixo, um sofá na rua, se você está jogando papel de bala no chão? O pecado não tem tamanho, ele é pecado. O erro, ele não tem tamanho, ele é erro. Então, se você jogar esse papelzinho no chão e alguém ver, você vai estar dando uma autoestima para essa pessoa. Mas se ninguém ver, quando você for repreender alguém de um erro, Satanás vai acusar na sua mente que você errou. Então você tem que dar testemunho para você daquilo que é santo e daquilo que é perfeito. Então a primeira pessoa que você dá testemunho é você mesmo, como filho de Deus. E não como servo, não como a Suzana falou, de sobrinho de Deus, não. Como filho de Deus, a primeira pessoa que você tem que dar testemunho é para você. Eu estou fazendo certo? Não. Por que eu não faço certo, então? Porque eu preciso testemunhar, porque quando as trevas se levantarem contra mim, eu vou olhar para as trevas e falar assim, olha, eu sou filho de Deus. Eu tenho dado testemunho que eu sou filho de Deus. Ela não vai poder acusar no teu coração, na tua mente, os erros que você cometeu. Amém? Então, que a primeira pessoa a você dar testemunho, que seja para você mesmo. Amém, glória a Deus. É o que eu costumo brincar lá no serviço, né? Às vezes eu falo assim com as meninas, e às vezes eu falo até com o Davi, né? É como você mandar parar de gritar gritando, né? Como você quer que a pessoa pare de gritar se você também está gritando? É complicado, né? Mas isso é algo real e verdadeiro. Né? O testemunho da gente arrasta muito, né? E o testemunho da gente, primeiramente, tem que vir, né? A gente mesmo testemunhando quem nós somos para nós, né? Porque senão, aí dá ruim. Aí vem aqui o tópico 3, a avaliação dos obreiros. A avaliação dos obreiros. Quer ler, Matheus? O Matheus quer ler. Olha lá, até pegou o microfone. Avaliação dos obreiros. Os coríntios, em decorrência de seu espírito de partidarismo, havia feito julgamentos dos seus líderes espirituais, vindo a preferir um em determinado de outros. Paulo
lhes fala, então, dos 3 tipos de julgamento que um homem pode enfrentar. Pode continuar. A avaliação dos outros. A fidelidade a Deus é difícil de ser avaliada por homens. Por isso, Paulo diz que, como despenseiro, não era de grande importância ele ser julgado pelos coríntios, nem por tribunal humano. O homem é incapaz de chegar a um julgamento correto acerca de verdadeira fidelidade a Deus. Então, aí eu coloquei assim, quando diz avaliação dos outros. Aí, o homem é incapaz de chegar a um julgamento correto acerca da verdadeira fidelidade. Coloquei sim, seremos avaliados pelos outros. Isso é natural, as pessoas olharem a gente e nos medirem. Aí vem o tópico 2, a avaliação de si mesmo. O apóstolo também tinha consciência de que, devido à sua natureza humana e seu julgamento tendencioso, a avaliação que viesse a fazer de si mesmo não era confiável. Ou seja, o tópico 2 completa o tópico 1. Porque nós somos avaliados pelos outros? Somos avaliados pelos outros porque, infelizmente, nós também avaliamos os outros. Ou seja, somos humanos, nós temos tendência a avaliar as pessoas. Ok? Né? Pois é. Só que quando a gente é pesado, a gente fica triste. Mas a gente gosta de pesar o amiguinho. Ou o irmãozinho. Essa parte aí depois você tira, tá? Não deixa não. Enfim, o apóstolo também tinha consciência que, devido à sua natureza humana, seu julgamento tendencioso, a avaliação que viesse a fazer de si mesmo não era confiável. Contudo, em relação ao serviço cristão, em nada sua consciência acusava. Mesmo assim, não se dava por justificado, porque a avaliação incontestável da sua fidelidade ao serviço só poderia ser feito pelo Senhor. Ou seja, Paulo sabia que era avaliado pelas pessoas, ele sabia que ele poderia avaliar as pessoas, mas aí tinha uma coisa muito importante. Paulo tinha plena consciência que a avaliação dele em relação a ele mesmo seria uma avaliação falha. Como assim, uma avaliação falha? Às vezes, a gente acha que a gente está muito lá no alto. E às vezes a gente acha que a gente está muito lá embaixo. Mas quem sabe se nós estamos no alto ou embaixo é Cristo. Porque quando a gente olha pela nossa visão, né, de vez em quando o nosso coração se enche e a gente acha que está bombando. Né? Eu acho que isso depende também do momento que a gente está vivendo, das nossas emoções. Mas quando a gente olha de novo pela nossa visão, tem horas que a gente olha para a gente e se sente o nada do nada do nada. Então, Paulo fala, eu sei que a minha avaliação de mim mesmo não me leva a lugar nenhum, chegando à conclusão de que a avaliação final é de Cristo, porque Cristo tem a justa medida. Amém? Aí vem a avaliação de Deus. Aí eu anoto mesmo, gente, aqui, ó, na moral. Tem hora que eu não consigo nem ler, porque eu tenho tanto em cima que eu não consigo ler. Deus já desejou um dia que trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Ele julgará não apenas os que os olhos veem, mas o que não é visível e não se pode conhecer, porque se passa no recesso da alma. Depois de avaliar, segundo o seu critério, Deus recompensará os ministros e os dispenseiros do Evangelho. Por isso, é mais prudente não julgar antes do tempo. Ou seja, a avaliação de um, a avaliação de outro, ou a própria avaliação não tem valor nenhum diante da avaliação de Deus, porque é Ele que conhece o nosso coração. Lembra quando eu falei no começo? Ele que sabe a intenção da gente quando nós estamos fazendo algo. Estamos fazendo para servir por fidelidade, por amor, ou estamos fazendo para servir porque o outro está ali do lado me olhando. Tipo, é mais ou menos isso que Deus observa e Deus olha. E, tipo, não tem necessidade de você chegar lá e apontar o outro e mostrar o outro, porque Deus está vendo. Ele não precisa de ajudante. Aí eu coloquei aqui no meu caderno. Ai, meu Deus. Paulo nos convida a deixar de lado toda forma de discussão humana.
e fazemos aquilo que o Senhor nos preparou a fazer, servir com fidelidade, e temos a convicção de que as nossas obras serão apuradas por Deus, porque somente Ele é puro e perfeito e é o justo avaliador. Por que que Paulo fez isso? Quando Paulo fez isso, ele estava levando em consideração o que eu tinha falado lá no começo, quando, né, as pessoas daquela cidade começaram a colocar à prova o que os ministros que Paulo havia levantado falavam. Por quê? Porque eles eram mal? Não, porque eles sabiam muitas coisas. E eles, todas as vezes, eles não perdiam a oportunidade de colocar o Evangelho de Deus em confronto com a sabedoria deles. Vamos supor. Vai, Rian. Quando nós fazemos a nossa avaliação, vamos supor que você estivesse aqui na Morada da Barra, ganhando muitas almas. Muitas almas. Muitas, amém? Quem recebe aí? Amém. E aí, de repente, o pastor falasse assim para você, olha, você num dia que você pregasse, você ganhasse mais ou menos umas 1000 almas. Ô, glória, recebe aí. Ô, glória, E aí o pastor chegasse para você e falasse assim, você deixa isso aqui agora, você dá um pulo lá na Cidade da Alegria e prega pro Pedro, que está lá na Cidade da Alegria. Você vai falar assim, pastor, vem cá, o Pedro está lá na Cidade da Alegria, vai pregar para mim, para o Pedro. O que você faria? Se você estivesse ganhando aqui mais ou menos 1000 almas e você tivesse que ministrar sobre essas 1000 almas e o pastor falasse para você, vai lá na Cidade da Alegria e pega para o Pedro que está na Cidade da Alegria. Você fala, quem é o Pedro? Não, você vai encontrar o Pedro lá. Vai lá, vai para a Cidade da Alegria e vou te mostrar quem é o Pedro. O que você falaria? O pastor está certo, o pastor está errado, você continuaria aqui. Vamos supor que não fosse o pastor, vamos supor que fosse um amigo do ministério seu. O que você faria? Obedecia, não obedecia, acharia que está errado, que não está errado. Qual seria a sua avaliação de verdade? Qual seria a sua avaliação? Bora lá, né? Bora lá, né? Ou não, né? Ou alguns falariam. Poxa, isso aconteceu com um homem em Atos dos Apóstolos. Felipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele estava literalmente cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que ele... as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que eles operavam. Os espíritos imundos, muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava magia. E aí você vai continuar a história. E de repente Filipe estava nessa vibe, ali pregando para essas multidões, fazendo milagres, o negócio todo. E até o Senhor falando, versículo 26, que o Senhor vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e ele se achava deserto. E ele se levantou e foi. Esse foi tipo o núcleo oficial da Candace, rainha dos Etíopes, o qual era o intendente de todos os tesouros que vieram adorar em Jerusalém. Estava de volta sentado no seu vinha lendo o profeta Isaías. Felipe foi e obedeceu hoje ao Senhor. Ele estava pregando para multidões. Alguém podia dizer para Felipe assim, Felipe, errado, cara. Maluco, uma caminhada. É o seguinte, caminhada lá, você ganha manifestados pelo poder do Espírito Santo, havendo cura, libertação, e você vai lá aqui, eu quero para um homem lá na faixa de Gaza, no deserto. Tem mais gente aqui, cara. Tem muita gente aqui, a vantagem de você estar aqui. Mas a palavra do Senhor diz que foi ganho ali. E quando Paulo chega lá na Etiópia, existe uma igreja lá. Quem criou essa igreja lá? Quem gerou essa igreja lá? Às vezes nós julgamos as pessoas por atitudes que elas estão fazendo em obediência a Deus. Nos nossos olhos, eles estão errados. Mas eu sei para falar em relação a isso. Eu, quando vim para cá, eu fui errado para muitas pessoas. Muitas pessoas me criticaram muito. Alguns diziam que eu tinha que estar aqui até sozinho, eu e somente Rose.
Eu não tinha que trazer mais ninguém da Catedral Manuel para cá. Porque isso aqui é uma coisa que eles mandaram para mim. Nossa. E se eu tivesse escutado essas pessoas? Então, se Deus mandou você fazer e em jogo, obedeça. Vai onde Deus mandou você fazer. E obedeça a Deus. Porque a glória do Senhor vai ser manifesta através da sua vida. Amém? Amém. Nós somos julgados por aquilo que nós achamos ou por aquilo que nós pensamos em fazer. Você julga as pessoas por aquilo que você é capaz de fazer. É verdade. Em tudo que a gente estava estudando, alguém quer falar alguma coisa, quer acrescentar algo? Então, baseado em tudo que nós falamos até agora, em tudo que nós estudamos sobre a relação dos obreiros, a função do obreiro, para que o Senhor nos chamou, né? O Senhor nos convidou para sermos dispenseiros da sua graça, da sua palavra, do seu amor. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? João, vai lá. Então, a respeito do que foi falado sobre nós nos autoavaliarmos, né? O que acontece? Eu acho que no passado, antes de eu ter intimidade com o Senhor, e o Senhor vem tratando isso em mim, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o que os outros estavam vendo, entendeu? Com as aparências, sabe? Com aquilo que as pessoas estavam vendo da minha vida, ou aquilo que as pessoas achavam da minha vida. Eu queria acertar o tempo todo, entendeu? E hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho. E eu sonhava em fazer isso. Mas desde quando eu comecei a ter esse desejo no meu coração, eu falava, Senhor, que independente das circunstâncias, onde eu estiver, que o Senhor sempre me lembre que eu sou totalmente dependente do Senhor. Que eu não crie soberba, porque eu vejo muitos pregadores soberbos na internet. Eu não crie soberba, que eu venha achar que não preciso mais da tua orientação, do teu espírito, para poder entregar uma palavra, para poder trazer a tua mensagem para a tua igreja. E eu vejo que falou a respeito nesse estudo de hoje, sobre a questão de terem pessoas que estavam querendo saber quem que era o maior na casa do Senhor. Só que eu creio que diante do Senhor não vai ter o maior ou o menor. Vão ter os filhos obedientes e aqueles que são rebeldes. E que nós sejamos obedientes, que nós possamos aprender com essa palavra, esse ensino de hoje, a ter obediência diante do Senhor, ainda mais obediência e fidelidade, que é a palavra, né? Amém. Fidelidade. Eu creio que fidelidade é obediência, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Então a gente vai partir para a conclusão final. Alguém quer ler a conclusão final? Ah, não, tem 1 Coríntios para hoje. Eita. Qual a finalidade de avaliar um obreiro ou líder? Qual a maneira certa de mostrar-lhe um erro? Estabeleça e compareça qual é a melhor maneira para avaliar um líder. Assim, na opinião de vocês, qual é a maneira certa de avaliar um líder ou um obreiro dentro da casa de Deus? E qual é a maneira de exortar ele? O João de novo. Vai lá, o João. Bênção de Deus. Então, eu creio que na Bíblia vai falar que nós devemos avaliar o obreiro segundo as suas obras, porque é prudente que nós saibamos quem está ministrando na casa do Senhor, se é um homem de Deus ou se é um falso profeta. Então, nós vamos avaliar mediante as suas obras. Amém? A árvore é segundo os seus frutos. Né? Meu Deus. Meus filhos. Ô, papai, cadê o balador? Meu Deus. Alguém mais tem alguma opinião em relação de como se avalia um obreiro ou de como exortá-lo? Alguém arrisca fazer algum comentário? Então, né? Tomando o gancho do João, nós devemos avaliar e exortar literalmente à luz da Bíblia, né? A gente não deve avaliar nem exortar, seja o obreiro, seja líder, ou seja até mesmo um irmão em Cristo. A gente não deve chegar nele e avaliá-lo de acordo com o que a gente sente ou deixa de sentir.
A gente tem que chegar e avaliá-lo de acordo com a luz da Bíblia, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Assim, eu queria só compartilhar rapidinho, né? As cartas de 1º, 2º Timóteo, Pedro, são cartas muito boas e muito interessantes, que a gente poderia estar procurando ler, entendeu? São cartas pequenas, cartas que, tipo, né, em 2 dias você consegue ler, né? Ler e compreender, que são cartas que mostram, né, como devem ser os obreiros, como devem ser os homens e as mulheres que trabalham na casa do Senhor. E quando a gente tem a base bíblica para falar, a gente não avalia o outro de acordo com o que a gente acha, do que de acordo com o que a gente pensa, né? Porque muitas das vezes o que eu acho, eu deixo de achar do irmãozinho, eu acabo projetando no irmãozinho aquilo que está em mim. Só que, como eu não me olho no espelho, não me avalio, eu chego e começo a achar uma montoeira de coisa do irmãozinho. Então, avaliemos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, porque a palavra de Deus é a nossa rota, é a nossa bússola, é onde nós devemos caminhar, direcionado pela palavra do Senhor. Então, que a gente venha gravar isso dentro do nosso coração. Aí vou ler a conclusão final. A conclusão final diz o seguinte: John Maxwell, nome chique, um dos principais nomes da formação de líderes, escreveu: Paulo via a si mesmo como um líder servo, ao quem se confiara coisas sagradas, as quais tinha de permanecer fiel, e nem a opinião dos outros, nem a sua própria deveria fazer vacilar. Líderes devem servir pessoas. No entanto, devem obedecer a Deus, mostrando-se fiéis às coisas sagradas que lhe foram confiadas. Muitas vezes, o servo de Deus sofre uma avaliação humana, minuciosa, crítica e até desdenhosa. Qual deve ser a nossa reação se isso acontecer conosco? Né? Aí cada um responde dentro de si. Bom, se um irmão tem privilégio de ser ministro, avalie a si mesmo. É saudável que faça contato, contanto que tenha como padrão a palavra de Deus. E olha que eu falei antes de ter lido, hein? Entretanto, esteja certo de que, mesmo que seja extremamente criterioso na avaliação, só o Senhor pode fazer com toda justeza, porque Ele leva em conta as motivações e os desígnios do coração. Aí eu fiz a minha própria conclusão, como sempre, né? Somente aquele que sonda o nosso coração é capaz de saber quais são os intentos e os propósitos que há guardado em cada um de nós. Então, igreja, aqui está dada a lição, aqui está dado o ensino. 11 horas cravado. Conseguimos, vencemos. Assim, só para que ninguém feche o coração, nem ninguém fique assim, magoado. Mas agora não dá para me encontrar. Mas a palavra do Senhor diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Quando o pastor botou o propósito o Ivan falou o propósito das 11 horas cravada, ele falou não para expor ninguém, nem para fazer que a gente ficasse tristinho ou estressadinho com o irmãozinho que deseja ficar das 11 horas cravada. Mas é porque isso também vem de Deus. Quando a gente anda na direção de Deus, quando a gente faz de acordo com o que a palavra do Senhor nos orienta, a palavra do Senhor fala que nós temos que ter o culto racional. Isso faz parte do culto racional. Você ter hora para chegar, ter hora para sair, tentar enquadrar tudo que tiver de ser feito dentro do limite. Isso também é coisa que vem de Deus, para nos abençoar, para nos direcionar. Então, hoje, eu fiquei muito feliz porque eu estava com medo de não conseguir cumprir a missão dentro do horário determinado. E, para a honra e glória do Senhor, eu consegui. E glória a Deus pela vida de cada um que esteve aqui, pela vida de cada um que saiu da sua casa. Tá frio pra caramba, gente, muito frio. Mas o Espírito Santo de Deus nos aquece, né? É muito bom a gente aprender do Senhor, né? Não para a gente se exibir, mostrar para o outro que sabe, mas para que o Espírito Santo venha estar limpando, não só o nosso interior, mas o nosso exterior também, né? Era uma coisa assim, minha. E até hoje eu ainda falo isso com Deus. Eu sou o tipo de pessoa que eu me atraso o tempo todo.
Eu sempre me atraso 5, 10 minutos. E um dia eu falei, Deus me ajuda nisso. Porque eu tenho que aprender a andar dentro do horário. Né? E hoje, com a honra e glória de Deus, eu consegui cumprir o horário. E eu creio que isso vai ser feito lá na rua também. Amém? Pode sim. Todo dia nós vamos avaliar. E posso estar fazendo certo ou fazendo errado. Sempre as pessoas criticam e avaliam. O perigo de você ser criticado, avaliado, de estar andando com Deus, fazendo obra bem certa. Que vão apontar e falar: ah, você, Maria, olha, você está andando com Deus, está fazendo as coisas certas. Antes de ser avaliado assim, porque foi avaliado de outro jeito que você está fazendo as coisas erradas. Porque avaliado todos que nós somos. Amém. É verdade. É a tal vai dar o filho. Ai, posso estar lá na porta. Então, Mateus, você pode orar para a gente para encerrar? Voz trovão. Amém, glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus e Pai, Sim, Deus. Pai, nosso Salvador, eu agradeço por esse ensinamento. Pela justiça feita semente pela vontade. Amém. Deus só vem levar a Deus na nossa casa, que não se faz certo. Manter, Pai, nesse primeiro momento, esteja um pouco até chegar às 12 horas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.